A tese de coautoria aí de Marcos, gente, nessa participação do crime, ela foi descartada, inclusive, pela equipe da polícia. Quer ver? Coloca o delegado. No momento da prisão, surge o Horácio em seu interrogatório contando aquela versão dele. E eu falei, fui muito justo com vocês no sentido de falar que naquele momento ele estava exercendo a sua autodefesa no bojo do inquérito policial. Então ele tem o direito de mentir, faltar com a verdade, porque ele está na condição de interrogado ali. E ele levantou a hipótese, e acredito que até para aliviar a culpabilidade dele, de que ele estaria ali a mando do Tiago e do Marcos. Nós não podemos descredibilizar essa versão, não fizemos isso, eu narrei para vocês, elas andavam paralelos à questão patrimonial, mas quando nós nos deparamos com o corpo do Marcos no interior, enterrado no interior do cativeiro, essa tese ficou bastante fragilizada. E, consequentemente, quando nós identificamos e encontramos o corpo do Tiago no interior da cisterna, essa tese para a gente naufragou, certo? Então, o que prevaleceu foi a questão da terra, do dinheiro na conta e também o dinheiro do lote, ok? Então, essas teses de coautoria, a gente encerra o procedimento descartando ela. Cara, mas no primeiro dia aqui que esse Horácio, desse boca aberta, desse X9 falou isso aqui, eu falei, pra mim tá descartado. Pra mim tá descartado. Primeiro que ele joga a culpa em duas pessoas desaparecidas. Duas pessoas desaparecidas. No segundo dia, o tal do Horácio fala a mesma coisa. Que o Marcos estava envolvido e que o Tiago estava envolvido. Eu cheguei pra minha equipe aqui e falei, se ele tá jogando a culpa nesses dois, esses dois não vão voltar. Não vão. Eles só jogariam a culpa em quem não pode se defender. Ali pra mim os dois já estavam mortos. Ali pra mim os dois já estavam mortos. No decorrer de toda essa investigação, a polícia foi descartando, como o delegado falou. Essa imagem, inclusive, de quando encontrou Marcos. Marcos, ele estava degolado, esquartejado e dentro de um buraco. Já começou a diminuir a tese de coautoria de Marcos e Tiago. Falou, mas peraí. Como é que eles estavam mandando se um tá morto aqui? Aí falou, vamos esperar. Porque, de repente, Tiago mandou matar o pai. E aí encontram Tiago na fossa. Pronto. Aí já era essa tese. Outra coisa que eu falei aqui demais entre Marcos e também Tiago foi de que Tiago não teria coragem de matar os filhos. Porque foi isso que Horácio falou no dia do depoimento. Ó, eu fui com o Tiago lá. Tiago estava no carro. Tiago matou a mulher. Tiago matou o filho mais velho. Tiago jogou a gasolina lá e tocou fogo nos filhos. Eu ainda falei a frase de que nenhum animal mataria um filhote desse jeito. Não mataria. Não via a possibilidade até dele ter matado os filhos. Parentes, inclusive de Tiago, chegaram a conversar com a gente e falar o seguinte, Tiago gostava muito dos filhos. Não faria isso com os filhos. 2 dias depois chega aí a imagem das crianças brincando naquela chácara de forma muito sorridente, muito alegre. Chácara essa que era o terror de tudo. Eu não sei se vocês sabem quanto vale o dinheiro, cara. Mas 2 milhões não vale nada. Bilhões não vale nada. Por uma vida, vale por 10.
Porque os caras, olha a maldade dos caras, eles planejaram, alugaram uma casa 3 meses antes. Falou, vou matar um por um, pra não sobrar ninguém da família que possa aí brigar por essa casa. Esses vagabundos sabiam que o Marcos, que ele teria um documento falando que essa casa era dele. Uma sessão de posse, como o Tatuzinho ainda falou. Brasília é muito comum isso. Brasília é muito comum. Tanto é que tá uma briga fenomenal na justiça lá, entre Marcos e essa suposta dona da chácara. Dá pra eu falar que essa chácara era da dona? Da mulher que tá entrando em contato com o Tatuzinho? Eu não posso, tô vendo documento, não vi. Mesmo que ela me traga documento, eu não vou saber ler. Se o documento tá certo ou não tá certo. Se tá certo ou não tá certo. Fato é que esses dois não mandaram matar toda a família. Horácio chegou a falar pro delegado, porque o delegado perguntou, cara, mas por que Marco Antônio mandaria matar a Renata e a Gabriela? Matar também o Tiago, matar a Nora, matar 3 netos. Sabe o que o Horácio falou? Que ele não aguentava mais aquela família não, queria viver com Cláudia e Ana Beatriz. Ele não aguentava aquela família, queria morar com a outra. Cara, que coisa de maluco. Que coisa de maluco. Tatuzinho e Jéssica, mas essa tese foi sustentada, inclusive, por alguns dias, né? Começar ali, agora pela Jéssica. Essa tese de que Marcos e Tiago seriam os mandantes do crime ainda foi sustentado por alguns dias, né, Jéssica? Pois é, Fred, foi sustentada por alguns dias, mas o delegado Ricardo Viana sempre deixou claro, a gente também, a Record TV Brasília, que esse era um depoimento do Horácio. O Horácio, ele tem o direito ali de dar a versão dele. A gente sabe agora que é uma versão mentirosa, mas ele deu essa versão para tentar diminuir a culpa dele, mas não conseguiu. A gente estava somando aqui, inclusive, eu e o Tatuzinho, viu, Fred? Ele vai responder agora por uma série de crimes, se somadas as penas, dá mais aí de 300 anos de cadeia. A gente torce para que ele, pelo menos, fique o resto da vida atrás das grades. É o que a gente torce, a gente não sabe o que acontece na prática, não vai, o que vai acontecer, mas é isso que a gente torce. E os requintes de crueldade chamam a nossa atenção, Fred, porque no momento que ele diz, ali pro delegado Ricardo Viana, a gente lembra que a gente acompanhou todas as prisões na terça-feira passada. Primeiro chega Gideon com as mãos queimadas, né, Tatuzinho, na sexta DP, depois Horácio, depois Fabrício chega à noite. O Gideon, calado. E o Horácio abriu o bico, como o Fred bem disse, todo mundo aqui, o X9 de toda essa história. Então, ele diz o seguinte, que ele teria sido contratado, então, tanto ele quanto o Gideon, por pai e filho, por Marcos Antônio e também pelo Tiago. Disse que estavam cansados das esposas, que queriam dinheiro. Disse até que o Marco Antônio iria fugir com a Cláudia, que seria a amante dele, na verdade é a ex-mulher dele. Inclusive está entre as vítimas a filha também. Então isso cai por terra. E outra informação, Fred, a gente até pede desculpa aí os detalhes para o pessoal de casa, mas a gente precisa passar para vocês terem uma ideia da crueldade dessas pessoas. A polícia ainda vai investigar se o Marcos Antônio estava vivo quando foi esquartejado, Fred, porque ele leva um tiro na nuca, ele tá ali agonizando, ele é enrolado, né, Tatuzinho, em um tapete, colocado dentro do veículo, junto ali também, que é enviado para o cativeiro a mãe, que é a Renata, a filha, que é a Gabriela. Eles chegam nesse cativeiro e ele é esquartejado na cozinha. Não se sabe se ele estava ainda vivo, né, Tatuzinho? O que chama a atenção, Fred, Jéssica e todo mundo acompanhando essa grande audiência do Balanço Geral é isso. Possivelmente, Renata, a esposa do Marcos Antônio, né? E também a filha dela, a Gabriela Belchior, de 25 anos, elas estavam já ali no cômodo ali da casa e possivelmente elas escutaram o exato instante que cometeu essa brutalidade. A gente sabe que não vamos dar detalhes, porque é uma situação muito delicada, Fred, mas você vê essa crueldade, possivelmente, do Gideon, que seria realmente o criminoso, o mandante dessa associação criminosa, para com o Marcos Antônio.